Hoje nós vamos falar sobre trabalhos científicos acadêmicos. Inclusive eu coloquei cores aqui para diferenciar os 3 tipos de trabalhos científicos que a gente vai falar nesse nosso vídeo de hoje. O primeiro deles é o resumo. O que é o resumo? O resumo é a condensação do texto, mantendo a intenção do autor, não cabendo comentários ou avaliações do material. Então, quando você estiver fazendo um resumo, você não tem que colocar a tua opinião sobre aquele material, né? Você tem que passar simplesmente o que você está lendo naquele material, né? Você vai exprimir o que o autor está dizendo. A gente deve evitar reproduzir, copiar as frases do texto original, né? A gente vai usar as próprias palavras para, como diz ali, exprimir a ideia do texto, né? Então você vai ler esse material. Se for muito, muito, muito necessário, você copia alguma coisa do texto original e coloca no teu resumo. Mas a ideia é evitar esse tipo de situação, de copiar o texto original no teu resumo. Aí seguem algumas dicas aqui, ó. A primeira delas, ler o texto integralmente antes de iniciar o resumo. Você não tem como fazer um resumo ao mesmo tempo que você está lendo, tipo, lendo e resumindo, lendo e resumindo. Não tem como isso acontecer, porque você não conhece todo o contexto daquele material, né? Então a primeira coisa que você deve fazer é ler integralmente o teu texto original. Aí numa segunda leitura, como diz ali, ó, você vai apontar as ideias importantes do texto. Como você já tem uma primeira leitura, você já tem ideia de todo o contexto daquele material, nessa segunda leitura que você for fazer, você já vai destacar, vai lá, circula, marca texto, sei lá, alguma coisa que você vai como diz ali, apontar aquilo que você já sabe que é importante nesse texto. Que mais? A primeira frase do teu resumo deve conter a ideia principal do texto original e incluir o objetivo do autor. Então, como você já leu tudo isso, já destacou as informações importantes, a primeira frase é uma frase mais de impacto que você deve colocar nesse teu resumo. Ele deve seguir a lógica das ideias do texto original, né? Então, a sequência lógica do texto original deve estar no teu resumo também. As conclusões do autor também devem estar no resumo, então a maneira como o autor concluir o texto dele, se ele, por exemplo, for uma pesquisa e ele colocar que a conclusão que ele chegou for positiva, que deu certo, ou o contrário, que não deu certo, que foi negativo, também se deve colocar no teu resumo. A ideia é que o resumo ele seja compreensível por si, sem a necessidade de consultar o original. Então, quando você estiver montando um resumo, quem for ler o teu resumo deve saber todas as ideias do texto original. Que não seja necessário, peraí, mas essa parte aqui, a pessoa que fez o resumo não ficou claro. Se isso acontecer, o teu resumo não está completo, né? Então você tem que tomar cuidado com isso para que não exista essa necessidade de consultar o material que você fez do teu resumo. A gente não usa expressões como o autor trata, no texto o autor ou alguma coisa semelhante a isso, né? Normalmente a gente coloca o texto em terceira pessoa do singular justamente para evitar essas situações de falar que referenciar de alguma maneira na escrita o material que você está falando, no texto em questão, enfim, tudo que já foi está exposto ali. E uma última dica aqui, a gente também não reproduz fotos, imagens, tabelas, fórmulas, diagramas, é só escrita. O resumo só contém palavras, não tem outro tipo de expressão ali que não sejam palavras. Aí o resumo se divide em basicamente 3 tipos. Vamos ver o primeiro tipo dele aqui, ó. O resumo informativo. Esse resumo informativo é o que a gente mais utiliza no meio acadêmico, nas atividades do dia a dia de uma graduação. Então ele deve seguir os seguintes passos. Vamos ver lá. Apresentar as principais ideias contidas no texto, respeitar as ideias do autor, então você não vai expressar suas ideias nesse momento aqui. Você vai escrever de forma clara, fazendo parágrafo a cada ideia principal do texto original. Então vai separando as ideias por parágrafos nesse teu resumo. E ainda, se for necessário copiar, você vai colocar entre aspas e vai colocar a fonte. E obviamente você vai referenciar esse teu material, né? Você vai falar de onde que você está, baseado em qual material que você criou esse resumo. Então, assim, quando um professor pedir para você o resumo de um artigo científico, por exemplo, são esses passos que você deve seguir. Tudo aquilo que já foi falado em geral sobre resumo, mas seguindo esses passos na hora de você montar o teu resumo sobre um material
é solicitado por um professor ou alguma coisa nesse sentido. Um outro tipo de resumo é o resumo crítico, que esse, além de cumprir o que a gente já falou antes no resumo informativo, nesse sim você vai acrescentar as tuas opiniões, as tuas apreciações sobre o texto original. Tá? Esse é o único momento que você tem, esse é o único tipo de resumo que tem, que você vai colocar a tua opinião. Normalmente, para fazer um resumo crítico, a gente faz todo um resumo informativo, que é aquele da letra A, e no final um parágrafo ou 2 parágrafos que daí você coloca a tua opinião. Né? Como se fosse assim, é, depois que você concluiu o teu resumo, você cria mais um parágrafo dizendo o que, que você achou, o que, que você concorda, o que, que você não concorda, enfim, coloca a tua opinião nesse momento. No resumo crítico que você faz esse tipo de apontamento. E o terceiro tipo de resumo é o resumo acadêmico-científico, que ele deve ter de 250 a 300 palavras. A gente, quando faz um resumo desse, a gente usa um parágrafo único, usando espaço simples entre as linhas e fonte com 2 números a menos do que foi usado no texto. Esse resumo acadêmico-científico é aquele resumo que a gente coloca antes do artigo científico, no início do artigo científico. Né? Acredito que você já deve ter visto, já deve ter lido um artigo científico. O artigo começa lá com o título do trabalho, os autores do trabalho, e logo na sequência vem um resumo. Né? Este resumo é o resumo acadêmico-científico. Essas 250 a 300 palavras é uma orientação de ABNT, é orientação também normalmente de revistas científicas onde esse artigo vai ser publicado. Então, quando você for montar um artigo, você vai ver as regras da revista, lá vai estar escrito para você quantas palavras você deve usar nesse teu material. O nosso segundo tipo de trabalho científico é a resenha, que é um resumo crítico, ou seja, depende de uma opinião tua, só que ele é baseado em mais de uma obra. Então ele permite comentários e exige profundo conhecimento do assunto. De forma geral, é uma forma de estudo que aprofunda um assunto, apresenta o conteúdo e qual o método utilizado. Então, assim, quando a gente monta uma resenha, a gente não usa um único texto para escrever aquela resenha. Eu tenho um texto, posso usar um texto como texto base, mas eu vou ter outros materiais, outros artigos sobre esse assunto também, para eu fazer comparações, para eu fazer observações entre uma situação e outra. Enfim, a gente nunca vai se basear num único material. Isso a gente usa bastante quando a gente está estudando algum determinado tema, por exemplo, para escrever o teu TCC. Quando você for montar o TCC, você pode criar resenhas sobre algum determinado tema, sobre algum determinado material que você tenha, já se baseando, se preparando para a escrita final do teu TCC. Então você já se baseou em vários materiais, vários artigos, vários textos para você concluir alguma coisa lá no teu TCC. Ok? E o terceiro tipo é o artigo. O artigo é o resultado de um problema científico ou de uma pesquisa em desenvolvimento. Normalmente ele é feito para ser publicado em revistas científicas. A gente já falou alguma coisa sobre isso anteriormente, mas o artigo, como está descrito ali, ó, você já determinou um problema, né? Você quer resolver o problema, enfim, você vai fazer uma pesquisa em cima de um problema. Ou você já está com o problema e você está fazendo uma pesquisa sobre aquele assunto. Você pode escrever um artigo sobre tudo isso, né? Juntando todas as situações que a gente já falou sobre resumo. Aí ele deve ter elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Elementos pré-textuais são título, nome do autor ou dos autores, resumo, palavra-chave, aquela parte antes de escrever realmente o teu artigo. Nos elementos textuais vem introdução, desenvolvimento, métodos, conclusão, e toda aquela parte do meio, digamos assim, do teu artigo. E os pós-textuais são apêndices, anexos, referências, etc. Depois que você terminou entre aspas, né, o teu artigo, você coloca essa parte dos elementos pós-textuais que também fazem parte desse material. Você vai seguir o que normalmente as revistas vão te orientar sobre o formato, o número de páginas ou qualquer coisa assim do teu artigo. Aqui eu coloquei que não deve ultrapassar 20 páginas, mas existem revistas que aceitam um pouco mais ou que pedem que seja um pouco menos, né? Então você vai sempre consultar quais são as normas da revista que você tem interesse em publicar para ver quantas páginas e outras informações sobre o formato
desse artigo. Na Campo Real nós temos um encontro de iniciação científica, que no edital do encontro de iniciação científica são colocadas as regras sobre o material que você deve postar para submeter para participar desse encontro do teu trabalho, né? Então, dá uma olhada nesse edital, está no site da Campo já o edital de 2020, lá você tem algumas informações sobre isso. Beleza? Então, por hoje era isso. Obrigado.